Olá, pessoal. Então, nós estamos aqui voltando para terminar o nosso trabalho semanal, né? Mais uma aula de ciências. Lembrando que são 3 aulas semanais, né? 3 aulas de ciências. Então, a primeira já aconteceu e agora serão as nossas duas no único vídeo. Gente, na primeira aula, nós falamos sobre os indicadores de saúde, né? Revendo já o que já tínhamos feito semana passada. Agora, nós também, né? Veremos mais uma vez o tema da alimentação saudável, que também colabora e muito para que tenhamos saúde, não é? Mas e você? O que você tem feito? A partir da nossa última aula, né, nós falamos bastante sobre os nutrientes dos alimentos, falamos sobre vitaminas. Você comparou a sua alimentação, você observou o que você tem consumido, né, durante esse tempo aí. Será que sua alimentação está boa? Será que ela está contribuindo para que você se mantenha com saúde? Vamos lá, vamos rever. Em nosso livro, né, nós seguiremos da página 120 a 123. Mas e aí? Qual a ideia de vocês sobre alimentação saudável? O que seria alimentação saudável para vocês? Então, o acesso a uma alimentação saudável é um fator fundamental para a manutenção da saúde. Para entender o que é uma alimentação saudável, primeiro vamos ver quais são os nutrientes encontrados nos alimentos. Vamos falar sobre os nutrientes. Os nutrientes é do alimento que o organismo retira substâncias para o desenvolvimento e crescimento. Então, essas substâncias são os nutrientes. Os alimentos fornecem a energia necessária para todas as atividades do organismo, como o crescimento e a renovação das células no nosso corpo. Vocês lembram que o nosso corpo é formado por células e essas células desempenham funções, não é? Então, elas precisam de energia, elas precisam respirar, e sem a gente se alimentar, né, o alimento é a fonte da nossa energia. Então, se nós não nos alimentamos, vamos ter problemas, não é? Se a gente não se alimentar bem. Já diz um velho ditado que saco vazio não para em pé. Então, nós também somos assim. Se a gente não se alimenta bem, ou se não se alimenta, vamos ter problemas, não é? As contrações musculares e a manutenção da temperatura, ainda falando, né, sobre o que a gente recebe dos alimentos. A energia dos alimentos pode ser medida em calorias, né? Uma caloria é a quantidade de calor que aumenta a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Para medir a quantidade de energia gerada pelo alimento, costuma-se utilizar a quantidade de quilocaloria, que equivale a 1.000 calorias. Então, eu acho que vocês já ouviram, né? Alguém preocupado, né? Quem está em dieta? Quantas calorias tem tal alimento, né? Quem já observou aí na imagem, na embalagem, né, de um alimento, que você vai no supermercado e está lá uma tabela com o valor nutricional, para ver quanto tem de gordura, quantas calorias, né? Se tem sal, o quanto de sal, conforme o percentual de um determinado tipo de alimentação, né? Para uma quantidade específica de calorias para um dia, para a pessoa consumir um dia. Aí, continuando, uma maçã, por exemplo, tem cerca de 70 calorias. Uma bola de sorvete, 230 calorias. Olha a diferença. No dia a dia, porém, referimos-nos a quilocalorias simplesmente como calorias. A quantidade diária de energia de que uma pessoa precisa varia de acordo com alguns fatores, né? Quais são esses fatores? Massa corporal, idade e principalmente a quantidade de energia gasta durante o dia. Então, tem pessoas que precisam de mais energia, pessoas que precisam de menos energia, que o corpo, né, exige mais ou exige menos, a depender do que a pessoa faz, né, durante o dia. Os adolescentes, geralmente, comem bastante, né? Não sei se vocês estão nessa fase aí, mas geralmente os adolescentes precisam de muita comida. Eu lembro ainda, no ano passado, né, no início do ano ainda, que nós tivemos uns dias de aula, é engraçado demais. Na hora que está chegando o lanche, estão tudo querendo comer, estão tudo com muita fome, né? Só que hora que é o lanche, já botaram o lanche, o que é o lanche hoje. Então, é uma característica comum da adolescência. Se alimentam bastante, então sempre com muita fome. Você está assim, com muita fome também?
É, a quantidade diária de energia, como já falamos, né, depende da massa corporal, não é? Se você está grande, se você está pequeno, né, mais redondinho, mais magrinho, a sua idade, né, e principalmente a quantidade de energia gasta. O primeiro grupo de nutrientes que nós falaremos agora é o carboidrato. Vocês lembram que nós falamos de carboidratos, lipídios e proteínas. Esses três grupos de nutrientes, né? E agora nós vamos rever. Lembram para que serve o carboidrato? Ele é fonte de quê? Para que serve o lipídio? Para que serve a proteína? Então, vamos relembrar aí. O principal nutriente que fornece energia são os carboidratos. Então, nós já entendemos qual é a principal função dos carboidratos: energia. Eles também são conhecidos como glicídios ou açúcares. Eles são predominantes no arroz, no pão, no macarrão, no aipim, no feijão, na batata e nos alimentos que apresentam açúcar comum, que é a sacarose, em sua composição. Doce, bala, bolo, tudo que tiver açúcar, né, vai ter carboidrato. São alimentos bem comuns, né? Fazem parte da nossa dieta. O arroz, o pão, o macarrão, são todos típicos, né, da nossa dieta. Aipim, feijão, batata. Então, esses alimentos são ricos em carboidratos. Frutas em geral, olha aí essa imagem. Frutas em geral, pães, né, bolos, massas, milho, batata, mel e outros. São fontes de carboidratos. A importância das fibras. A celulose, vocês já ouviram falar que a gente precisa se alimentar das fibras? A celulose, encontrada na parede celular das plantas, é um dos componentes das fibras. Embora o ser humano não seja capaz de digerir e aproveitar esse carboidrato, as fibras são úteis na alimentação. Então, de que forma que elas são úteis? Se eu não consigo digerir, né? Se eu não consigo aproveitar o carboidrato, que são as fibras. Então, por que elas são úteis? Elas absorvem água, elas amolecem as fezes e aumentam o seu volume, estimulando as contrações musculares do intestino. Então, estão vendo como ela é importante? Assim, o consumo de fibras contribui para evitar a prisão de ventre e outros problemas intestinais. Geralmente, né, quando as pessoas têm problema de ressecamento, né, e o que é ressecamento? Dificuldade de defecar, né? Tem pessoas que passam 3, 4 dias sem conseguir defecar. Então, geralmente são aconselhadas a consumir fibras, né, para facilitar, amolecendo as fezes, né, facilitando esse processo, essa necessidade. Portanto, é importante comer com regularidade alimentos ricos em fibras. E que alimentos são esses? Verduras, frutas e legumes. Alface, brócolis, maçã, manga, pera, laranja com bagaço, abóbora, cenoura. Então, são alimentos simples também, não é? Que a gente pode encontrar facilmente. E são ricos em fibras, né? Geralmente, alimentos com casca, não é? Fazem muito bem para essas dificuldades intestinais. Gente, nós falamos dos carboidratos. Agora vamos falar do segundo grupo, que são os lipídios. Quando a gente fala em lipídios, nós estamos falando de gorduras e óleos. Eles formam várias partes da célula. Olha aí que para que serve lipídio? Formam várias partes da célula e servem de reserva de energia para o organismo. Então, além de formar células, né, as partes de células, eles também servem de energia, assim como o carboidrato, não é? Que vimos que a principal função do carboidrato é fonte de energia. Então, eles são encontrados no leite, em seus derivados, né, manteiga, queijo, requeijão, os derivados do leite. Na gema do ovo, em carnes, no azeite, em vegetais ricos em óleos, aí coco, abacate, e nos produtos feitos com leite ou ovos. Então, observa aí na figura. Aqui são imagens de alimentos ricos em lipídios. Olha aí, ricos em gorduras. Simples também, não é? São comuns. E o terceiro grupo dos nutrientes são as proteínas, que são as principais substâncias de construção do nosso corpo. Nós não vimos aí que os lipídios, né, eles formam várias partes da célula.
Então, as proteínas também são as principais substâncias de construção do corpo. Vamos lembrar lá daquele rapaz que começou a ir para academia, né? E aí, de repente, ele começa a crescer, né? Começa a desenvolver os músculos. E aí ele começa a se alimentar com bastante proteína, não é? Que é para crescer, para formar músculo. Então, as proteínas são as principais substâncias de construção do nosso corpo. Além disso, todas as reações ou transformações químicas do organismo dependem de proteínas especiais, que são as enzimas. Os alimentos de origem animal são, em geral, boa fonte de proteínas. Então, mais uma vez aí, ovos, carne, leite, derivados, né, são ricos em proteínas. Vocês já observaram que eles também são ricos em lipídios, não é? Então, são ricos em proteínas, são ricos em lipídios. Ó, o mesmo alimento, nós vamos encontrar vários nutrientes. Só que, assim, eles vão ter mais de alguns, né? Vão se destacar mais com a presença de alguns. Mas todos vão ser encontrados. As plantas conhecidas como leguminosas, feijão, soja, ervilha, lentilha, amendoim, também têm boa quantidade de proteínas. Então, olha aí as imagens, né? Alguns alimentos de origem animal ricos em proteínas: carne, peixe, ovos, leite, manteiga, ricota e queijo. Amendoim e avelã, assim como os feijões, ervilha e lentilha e grão de bico, são exemplos de alimentos de origem vegetal, ricos em proteínas. Eu não sei na casa de vocês aí, mas a gente consome bastante o feijão, né? Lentilha e grão de bico, não é comum aqui da nossa região, mas pode ser que vocês consumam aí na casa de vocês, certo? A ervilha a gente ainda consome, né? Mas não com tanta frequência quanto o feijão, não é? Desses todos aí, o que a gente usa mais é o feijão, certo? Aqui tem algumas informações extras que eu vou mostrar para você, né? O Brasil é o primeiro país a se comprometer com a década da nutrição, né? Nós estamos falando de nutrição. O Brasil é o primeiro país a assumir formalmente as metas para a década de ação em nutrição da Organização das Nações Unidas. As metas assumidas nesta segunda-feira, quando a data, gente, 22 de maio de 2017, ela tem relação com a obesidade e hábitos alimentares dos brasileiros. A primeira delas é deter o crescimento da obesidade na população adulta, por meio de políticas de saúde e segurança alimentar e nutricional. O segundo compromisso é reduzir o consumo regular de refrigerante e suco artificial em pelo menos 30% da população adulta. Por fim, o Brasil se comprometeu a ampliar o percentual de adultos que consomem frutas e hortaliças regularmente, em no mínimo 17,8%. O governo brasileiro também se comprometeu a oferecer refeições mais saudáveis e educação nutricional a crianças nas escolas públicas, bem como aumentar a compra de produtos da agricultura familiar por parte do poder público. Novos materiais educativos sobre alimentação saudável serão desenvolvidos e distribuídos à população, professores e trabalhadores. Outra medida importante a ser tomada é a redução da quantidade de sal e de açúcar em alimentos processados. E aí, o lanche da escola, vocês ainda lembram? Aí, assim, veja que é uma meta oferecer refeições mais saudáveis, né? No lanche da escola. Então, isso tudo vai favorecer, né? Gente, agora falando, assim, dos grupos, né, nutricionais, que nós acabamos de falar. Carboidratos, lipídios e proteínas. Vocês conseguem analisar na casa de vocês, né, o que vocês consomem diariamente, no café da manhã. Vocês conseguem analisar esses alimentos e enquadrar em cada um desses grupos de nutrientes aí? Vocês conseguem enxergar o que tipo de alimento vocês estão consumindo a mais, né, ou a menos? Por exemplo, sua comida está rica em lipídios, está rica em proteínas, está rica em carboidratos, né? Ou se estão mais ou menos distribuídos entre os três grupos, né?
qual deles que você poderia ingerir mais, né? Ou qual que poderia ingerir menos, né? Quais os alimentos adequados? Assim que nós estivermos falando, conhecendo melhor, né, os alimentos, nós vamos poder estar tomando essas atitudes no dia a dia, escolhendo melhor, né, vendo o que é mais necessário, o que é menos necessário, né, o que eu não posso exagerar, né, o que eu posso comer mais ou menos, tá bom? Agora vamos continuar a falar sobre as vitaminas. As vitaminas controlam ou regulam várias funções do corpo e por isso são consideradas nutrientes com função reguladora. Então, a quantidade necessária de vitaminas por dia é muito pequena se comparada da maioria dos outros nutrientes. Nós vimos, né, vários grupos de vitaminas aí. Ó. Inicialmente, elas foram identificadas por letra do alfabeto, mas à medida que descobria a composição das vitaminas, elas passaram a ser identificadas com nome que indicam a natureza química de cada uma. Então, vamos conhecer algumas delas aí. A vitamina A, que é também chamada de retinol, mantém a pele saudável e age na visão. A falta dessa vitamina pode provocar problemas na pele e nas unhas. Também pode causar cegueira, né? Cegueira noturna, que é a dificuldade de enxergar em ambientes pouco iluminados. Gente, a falta da vitamina nos traz problemas e também o excesso de vitaminas. Tem que ser tudo na base certa, né? Na quantidade certa. Então, tanto a falta, né, da vitamina pode me trazer problemas, como também o excesso dela. É encontrada onde? Na gema do ovo, em laticínios, na margarina, no fígado e nos rins bovinos e suínos. Além disso, né, o organismo pode fabricar a vitamina A partir do beta-caroteno, que é uma substância encontrada em verduras com folhas verdes escuras e vegetais amarelos ou alaranjados, né, como espinafre, cenoura e manga. Outro grupo de vitaminas é o complexo B. São várias vitaminas, ó, B1, B2, B6, B12, niacina, ácido fólico, entre outras. Todas elas fazem parte desse complexo B. E elas agem em muitos processos químicos no corpo, principalmente na respiração celular, responsável pela obtenção de energia. Olha aí, os alimentos ricos em complexo B, ovos, né? Ovos, grãos, né? Olha aí, carne, isso tudo, as folhas, são alimentos ricos, olha aqui. Feijão, soja, ervilha, miúdos, não é? Carne vermelha, gema do ovo, pinhão e cereais integrais. Eles são ricos em vitamina B. A falta da vitamina B também prejudica o sistema nervoso e a pele. Essas vitaminas são encontradas, no caso da B2, né? B2 e B6. Carne, fígado, hortaliça, com folhas. Observe que os alimentos sempre se repetem, né? A falta da niacina também provoca pellagra, que é uma doença com sintomas de diarreia, fraqueza, lesões na pele, enfim, vários problemas. E os alimentos são sempre os mesmos, então nós vamos encontrar vários tipos de vitaminas no único alimento. Vitamina C. A falta dessa vitamina, também chamada ácido ascórbico, provoca sangramentos na pele, gengiva, articulações, entre outros locais. Então, essa doença é conhecida como escorbuto. Não sei se vocês já chegaram a ver na imagem de bocas, assim, onde os dentes, a gengiva fica toda inflamada, né, e chega a sangrar. Alimentos ricos com vitamina C, pimentão, brócolis, couve, várias frutas. Vitamina D facilita a absorção e o depósito de sais de cálcio e fósforo nos ossos, né? Sua falta pode provocar alterações ou deformidades no esqueleto das crianças. É encontrada em alimentos gordurosos, gema de ovo, manteiga, peixes gordurosos. É também produzida na pele pela ação dos raios do sol, não é? Por isso é importante que as crianças, por estarem em fase de crescimento, tomem sol regularmente, né? Na verdade, todos nós devemos tomar um pouquinho de sol, né? Para produzir essa vitamina D. Aí a vitamina E, que é encontrada em muitos alimentos, né, como óleos vegetais, cereais, leguminosas, laticínios, gema de ovo. Vocês estão vendo que a gema de ovo está presente aí em tudo, né? E hortaliças com folhas verdes.
A carência, né, da vitamina E pode causar anemia. A vitamina K, além de ser encontrada em muitos alimentos, também, ó, os mesmos alimentos, ela é fabricada por bactérias que vivem no intestino grosso. Vocês sabem que nós temos uma flora intestinal, não é? Nós temos colônias de bactérias que vivem no nosso corpo e produzem, nos fazem muito bem. Então, essas bactérias aí, elas também produzem a vitamina K. E para que serve a vitamina K? Ela auxilia na coagulação do sangue, evitando sangramentos. Então, geralmente, todas as vitaminas de que precisamos podem ser obtidas em quantidade suficiente em uma alimentação equilibrada. Para certas pessoas, porém, o médico pode indicar doses adicionais, né? Se a pessoa não está conseguindo ingerir o suficiente da vitamina no alimento, então eles acabam passando os suplementos, né, vitamínicos, para que as pessoas obtenham, então, para superar a carência da vitamina. Falando sobre a vitamina D, tem um textinho aqui complementar, que eu achei interessante para vocês acompanharem. O convidado do Saúde Sem Complicações desta semana é o professor Ivan Saviori Ferraz. Falando sobre as funções de vitamina D que vão além da retenção de cálcio, que tem entre suas linhas de pesquisa a nutrição infantil e a epidemiologia da deficiência dos micronutrientes na infância e adolescência, com ênfase nas vitaminas A e D. Sobre a vitamina D, o professor informa que sua principal função é reter cálcio no organismo, ou seja, manter a saúde dos ossos. Mas alerta que hoje se conhecem outras funções da vitamina D, como sua falta no organismo infantil, que pode levar ao raquitismo no adulto à osteomalácia, popularmente chamada de osso frágil ou osteoporose. Hoje, estudos revelam que a deficiência dessa vitamina implica na regulação do açúcar no sangue e até no controle da pressão arterial. Aí o restinho aí do texto, mais um pouquinho, né? Ferraz lembra que ainda existem 3 formas de adquirir a vitamina D. A mais importante é pelo sol. Ao chegar na pele, o sol atinge uma molécula que é transformada num precursor que será transformado em vitamina D. Então, outra forma de absorver a vitamina D é pelos alimentos, mas existem poucos ricos nessa vitamina. Segundo Ferraz, o mais rico é o salmão, que tem colicalciferol, que será transformado em vitamina D. A terceira via para adquirir a vitamina D é por meio de produtos farmacológicos, ou seja, comprando colicalciferol na farmácia. Então, a gente vai e ingere, né? Muito bem, gente. Falamos, né, sobre os nutrientes dos alimentos e sobre as vitaminas, né, doenças causadas pela falta da vitamina. Agora nós vamos para a nossa atividade. Olha aí, 134, né? Questões 14 e 15. Vamos lá. Questão 14. 100 gramas de maçã tem cerca de 65 quilocalorias e a mesma quantidade de banana tem cerca de 98 quilocalorias. Olha aí, maçã tem 65 e banana tem 98. Já 100 gramas de bolo de chocolate tem cerca de 450 quilocalorias. E 100 gramas de chocolate tem 540 quilocalorias. Observe, gente, que a quantidade é a mesma, certo? Tudo 100 gramas. 100 gramas de maçã, 100 gramas de banana, 100 gramas de bolo de chocolate e 100 gramas de chocolate. E a quantidade de calorias é a mesma? Apesar de serem muito ricos em calorias, alimentos como o bolo e o chocolate não possuem vários tipos de nutrientes em quantidade adequada. Então, o consumo excessivo desses alimentos sacia o apetite sem satisfazer as necessidades nutricionais do indivíduo. Então, são poucos nutrientes, né, que estão neles, diferente de maçã ou banana, né, que tem vários nutrientes. Já o bolo e o chocolate são poucos. Observe a quantidade de calorias, certo? Letra A. O que pode acontecer se você consumir mais calorias do que gasta? Então, depende, assim, da sua vida, né, da sua prática. O que você faz de energia? Quanto você consome de energia diária? Ou você precisa de muita energia? Você pratica esporte, não é? Ou para trabalhar, você faz muito esforço, né, precisa de muita energia?
Então, digamos que você se alimenta de muitas calorias, né? Num dia você come muito, alimentos ricos em calorias. E aí, o que é que acontece? Se você não vai gastar essa caloria, o que é que pode acontecer? Hã? Você vai acumular, não é? Então, essa energia, essa caloria que vai ser acumulada vai lhe deixar, pode lhe deixar obeso, né? Então, se você não está gastando, não está queimando essas calorias, você poderá ficar obeso. É um dos problemas que pode acontecer aí. Você pode ficar obeso. A letra B. Calcule quantas maçãs você teria de comer para conseguir a mesma quantidade de calorias que se encontra em 100 gramas de bolo de chocolate. Olha aí, a maçã com 65 calorias, o bolo com 450 calorias. Para você fazer o cálculo, né? Basta você dividir, né, os 450 quilocalorias do bolo pelos 65 quilocalorias da maçã. Aí você encontraria aí quase 7 maçãs. Então, daria quase 7 maçãs para conseguir toda essa quantidade de quilocalorias. Então, imagina a diferença, não é? Que para você comer um pedaço de bolo, 100 gramas não é um pedaço grande. Você já adquire toda essa caloria. E maçãs você tem que comer 7, gente. Você não ia ter nem estômago para isso, né? Não ia ter nem vontade de comer 7 maçãs. Olha a quantidade, olha a diferença. A letra C. Por que a recomendação de não comer doces antes das refeições é importante? Então, o que é que vocês acham? Melhor não comer doce. Geralmente, se você come um doce antes das refeições, a sua fome vai passar, não é? E você não vai comer a sua alimentação, a sua refeição normal. Mas por quê? Qual a importância? Então, se você vai passar a fome, você deixa de comer um alimento com mais nutrientes adequados, né? O doce, a gente já viu aí acima que bolo, chocolate, são poucos nutrientes, né? Só vão lhe fazer saciar por momento, mas não vão lhe dar os outros nutrientes que são necessários. Então, se você deixa de comer uma alimentação saudável, né, uma refeição completa, para comer um doce, então você vai sair perdendo, né? Porque os nutrientes não vão ser encontrados no doce. Questão 15. Observe os ingredientes de uma receita de bolo. Então, tem 3 claras batidas em neve, 3 xícaras de açúcar, 3 gemas, 2 xícaras de farinha de trigo, 100 gramas de margarina, uma colher de sobremesa de fermento químico. Letra A. Que tipos de nutrientes estão presentes em maior quantidade em cada produto sublinhado na receita? Nas claras, vai ser o quê? Carboidrato, proteína ou lipídios? No açúcar, mesma coisa. Nas gemas, na farinha de trigo, na margarina. Então, quais dos nutrientes que a gente vai encontrar em maior quantidade? Vamos lá? Vamos responder aí. Proteínas nas claras, é o que a gente vai ter com mais quantidade. Glicídios, né, no açúcar, ou carboidratos, né, no açúcar. Nas gemas, a gente vai encontrar muita coisa, né, que vocês viram que ela estava presente em vários grupos dos nutrientes. Então, vamos encontrar proteínas, gorduras e até algumas vitaminas nas gemas. Então, não deixe de fazer. E na farinha de trigo, a gente vai encontrar o quê? Proteínas e açúcares também na farinha de trigo, né? Na margarina agora, a margarina vai ser lipídios e algumas vitaminas. Vocês podem responder. Esse bolo tem muitas calorias? E por quê? Vamos lá. Tem muitas calorias? Nós já vimos quais são os alimentos que oferecem mais calorias? Os carboidratos e os lipídios. Se ele tem muito carboidrato, né? Muito lipídio. Olha, tem margarina aqui, tem lipídio aqui. Né? Aqui na clara que tem proteína, mas aqui, ó, carboidrato. Então, esse bolo tem muitas calorias. Então, sim, porque há bastante açúcar e gordura, certo? Então, nossa atividade está respondida. Terminamos, né, nosso encontro semanal de ciências.
Fiquem com Deus e até a próxima semana. Lembrando que vai ser assunto novo, certo? Então, cheirão para vocês. Tchau.